Os investimentos de empresas brasileiras na economia americana cresceram 52,3% em uma década. Os números são da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e entraram nos últimos dias na lista de argumentos do Brasil para esta negociação com os americanos. Sobre os números dos investimentos brasileiros na economia americana, eu converso agora com Frederico Lamego, que é superintendente de RI da Confederação Nacional da Indústria. Frederico, obrigado por estar aqui com a gente. Me conte, por favor, onde o capital brasileiro está investindo nos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar falando aí com os ouvintes, com você. Esse relatório ele foi muito esclarecedor no sentido de mostrar o grau de relevância da economia americana para o Brasil. Nós temos hoje, segundo o nosso estudo, mais de 2.900 empresas fazendo investimentos nos Estados Unidos. Aí, de toda a ordem, estão falando de grandes, médias e pequenas. São mais de 23 estados americanos onde ocorrem esses investimentos nessa última década. E esses investimentos têm sido muito diversificados em diversos setores, como a área toda de alimentação, o setor também aeronáutico, o setor de cimentos, tecnologia de informação. São segmentos que estão recebendo investimentos americanos. Apenas esse ano, que é um ano difícil, por tudo que a gente está passando, já foram anunciados cerca de 100 milhões de dólares em investimentos brasileiros nos Estados Unidos, né? Então, é um volume muito expressivo que a gente quis organizar esse estudo no sentido de dar visibilidade para os negociadores, tanto brasileiros também quanto americanos, para entenderem a importância dessa relação bilateral, que é uma relação histórica. Frederico, eu queria que você contasse um pouco para a gente o racional desses projetos, né? Porque uma empresa instalada no Brasil, nos ramos mais diversificados, como você mencionou, decide investir em solo americano. Existe uma complementariedade, assim você consegue acesso mais fácil àquele mercado. Qual que é o racional por trás desse investimento? Elas são racionais de toda a ordem, né? Primeiro, a gente tem que entender que a economia americana é uma economia de mais de 340 milhões de pessoas, uma renda per capita de quase 80 mil dólares ano. São poucas economias no mundo que têm uma renda per capita tão alta e, sobretudo, num volume geográfico diversificado, como é o caso dos Estados Unidos. A outra questão, acho que mais importante do ponto de vista da racionalidade, diz respeito à questão de abertura de negócios, né? A própria publicação do Banco Mundial coloca os Estados Unidos como a sexta economia do mundo, com a maior facilidade de fazer negócios naquele país, porque é muito fácil. Então, você tem um mercado que é grande, uma renda per capita alta, você tem toda uma estrutura e uma infraestrutura logística de encadeamento produtivo muito grande, e você tem facilidade para abrir negócios. Então, é natural para empresas brasileiras que querem se internacionalizar de olhar o mercado americano com muita atenção e carinho. Frederico, o presidente Donald Trump diz que um dos objetivos desta política comercial adotada por ele é levar empresas a se instalar em solo americano, diante das condições e dessas características que você muito bem nos descreveu. Olhando para o empresário brasileiro, para o industrial brasileiro, existem situações em que, de fato, faria sentido, diante de uma alíquota de 50%, ir para os Estados Unidos, abrir uma planta nos Estados Unidos para atender aquele mercado? Com certeza não, porque não há custo que seja viável com um aumento de 50% na medida em que esses mesmos empresários vão precisar competir com o resto do mundo. Então, o nosso grande objetivo é trazer informação para subsidiar as negociações, que a gente espera que esse tipo de negociação traga resultados mais positivos para o Brasil em função
dessa relação tão intrínseca e integrada que é a economia brasileira e a economia americana. Que também é uma outra questão importante, Fernando. Não dá para simplesmente a gente, vamos procurar outros mercados. Não é tão simples assim, porque as nossas cadeias produtivas estão muito interligadas. Isso é importante, com certeza vai ser fundamental abrir outros mercados, mas a gente espera uma solução para esse impasse. E, Frederico, o teu levantamento tem um estoque de FDI, né, de investimento brasileiro na economia americana. Eu queria entender proporcionalmente, ou em termos, se você pensar num ranqueamento, o Brasil está em que posição? E, ao mesmo tempo, engata uma segunda questão. De posse desses números, você tem algum feedback da reação das autoridades brasileiras sobre esta nossa participação na economia americana? Porque me parece, tudo isso que você nos traz, me parece maior do que eu, pelo menos como jornalista econômico, tinha em mente. Assim, me parece algo superior a tudo isso. Então, queria saber se você teve algum feedback da diplomacia dos negociadores brasileiros de posse dos teus dados. O feedback foi muito positivo no sentido de elucidar esse tipo de informação. E para você ter ideia, Fernando, a gente também fez um cruzamento com as informações do próprio governo americano. O governo americano tem um programa chamado Select USA e nós aqui da CNI estamos negociando uma parceria exatamente para compartilhar informação, seja de oportunidades de investimento nos Estados Unidos, seja também de oportunidade de investimentos no Brasil, porque essa relação tem que ser ganha-ganha de todos os lados. E o que a gente percebe é que, primeiro, o Brasil é o principal destino do investidor brasileiro no exterior, quando a gente fala, sobretudo, de novos investimentos. São mais de 142 investimentos nos últimos 5 anos de Greenfield, por exemplo. Então, o mercado americano ele é muito relevante para a economia brasileira, sim. E ele também é um investimento muito diversificado quando a gente olha a natureza, a diversidade e também a distribuição geográfica, como eu falei, são mais de 23 estados americanos que estão recebendo investimentos. O que a gente está querendo colocar também na mesa de negociação é até oportunidades para se ampliar esses investimentos de ambos os lados, já que você começa a ter informações que batem também com as informações do governo americano. Muito bem, a gente conversou com o Frederico Lamego, superintendente de RI da Confederação Nacional da Indústria, quem agradeço por trazer detalhes deste levantamento tão interessante. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Prazer falar com vocês.